Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouco a respeito do estágio de língua inglesa no curso de Letras EAD da Unicesumar. Mas antes de falar mais a respeito de como foi o estágio em língua inglesa, eu já quero adiantar que esse vídeo também serve para você que não é aluno da Unicesumar, mas que deseja saber um pouquinho da composição do estágio em língua inglesa. E também vou compartilhar com vocês durante esse vídeo um pouquinho da minha experiência naquele momento enquanto estagiária. Eu espero que o vídeo contribua na vida de vocês de alguma forma positiva, espero que vocês gostem do conteúdo do vídeo de hoje, então bora lá conferir o conteúdo que eu preparei. Bom, pessoal, no estágio de língua inglesa nós tivemos, além das atividades tradicionais que eu já relatei aqui em outros vídeos a respeito de estágio, inclusive se você ainda não conferiu essa playlist, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você conferir depois. Além dessas atividades tradicionais, online e presencial, nós também tivemos que desenvolver um projeto de ensino em língua inglesa aplicável naquele momento do estágio. Mas antes de falar mais a respeito dessas atividades avaliativas e do que você vai precisar fazer aí enquanto estudante da área de letras no estágio de língua inglesa, eu gostaria de responder uma pergunta que surgiu para mim lá no Instagram sobre a questão do estágio em língua inglesa, né? Me perguntaram o seguinte: é necessário ter fluência no inglês para cumprir com a carga horária de estágio em língua inglesa? E a resposta para essa dúvida é não. Você não precisa falar o inglês fluentemente para cumprir com o seu estágio na língua inglesa. Mas quanto mais você tiver conhecimento na área de inglês, né? Quanto mais conhecimento você adquirir ali até o momento do estágio, mais vantagens você vai ter enquanto estudante da área. Mas eu gostaria de lembrar vocês também que o estágio ele faz parte do seu processo de formação. Então é óbvio que você não precisa chegar lá dentro da sala de aula para cumprir com o seu estágio sabendo inglês de forma completa, né? Sabendo inglês em sua totalidade, tendo fluência, sabendo a gramática de A a Z, né? Vamos falar assim. É necessário que você tenha uma base para desenvolver as atividades que foram solicitadas para você ali durante o estágio. Mas não é obrigatório, você não precisa falar o inglês fluentemente para que essas atividades se desenvolvam, ok? Lembre-se que o estágio, ele faz parte da sua matriz curricular e sucessivamente ele faz parte do seu processo de formação. É através do estágio que você vai adquirir mais experiência, né? Mais habilidade em relação ao segundo idioma, a fluência, a gramática, enfim, e também como se portar dentro da sala de aula. O estágio ele faz parte do processo, ele não é o final da graduação. Aliás, muitas pessoas acham que terminando a graduação acabou, né? Agora eu terminei, eu tô pronto, e não é bem por aí. Existem outras etapas para realmente te preparar ali no momento para dar a aula de inglês ou falar o inglês fluentemente. Então a resposta para essa dúvida inicialmente é não. Você não precisa ter fluência no inglês para cumprir com a carga horária de estágio em inglês, justamente por esses motivos. O estágio ele faz parte do seu processo de formação. É um pedacinho ali da sua graduação em que você vai adquirir mais experiência e mais habilidade ainda, seja na língua portuguesa, no segundo idioma que você escolheu, inglês, espanhol, francês, italiano, enfim, e também em outras áreas ali, como a didática, como planejamento de aula, como desenvolver tudo isso e aplicar isso durante o estágio, ok? Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês, que eu já mencionei no comecinho do vídeo, é que o estágio de língua inglesa ele funcionou um pouquinho diferente, mas ele não deixou de ter as atividades ali tradicionais que eu já relatei em outros vídeos aqui pra vocês. E essas atividades, elas consistem em atividades online, inclusive assistir todas as aulas de orientação de estágio que são disponibilizadas pro acadêmico, como as atividades presenciais, que seriam a observação e a regência. E eu já vou falar mais disso pra vocês daqui a pouquinho durante esse vídeo. Durante o estágio de língua inglesa, nós, enquanto estudantes da área, né, enquanto formandos, nós precisamos desenvolver algumas atividades. Como eu mencionei, essas atividades são online e presenciais. As atividades online consistem em assistir todas as aulas de orientação e também o desenvolvimento das atividades avaliativas. Mas vamos por partes. Nós precisamos primeiro cumprir com uma observação dentro de sala de aula. A partir da observação dentro de sala de aula, nós vamos desenvolver o relato de experiência, que é relatar o que nós estamos vendo ali de acordo com o conteúdo que o professor regente está passando para aquela turma que você está estagiando. A observação
observação, ela consiste ainda em 12 horas aula, certo? Você vai observar 12 horas aula e nesse período de observação você vai estar desenvolvendo ali o seu relato de experiência. Em conjunto com essa observação e o desenvolvimento do relato de experiência, você vai precisar desenvolver, já começar ali, colocar em prática o seu plano de aula. E isso é feito de forma online, lá no seu estúdio, dentro de um documento já preparado para você desenvolver o plano de aula. É sempre baseado dentro das normas da BNCC, voltados para os anos em que você está estagiando. E por falar nos anos, no estágio de língua inglesa acontece um pouquinho diferente. Nós temos a liberdade, pelo menos na minha experiência, de desenvolver o plano de aula tanto voltado para o Fundamental 1, se você quiser trabalhar com os menores, né, os alunos menores, tanto voltado para o Fundamental 2, que é ensino médio e o EJA, tá? Então, nós tivemos essa liberdade de desenvolver um plano de aula que nós pudéssemos trabalhar tanto dentro do Fundamental 1, trabalhar com crianças menores ali, e tanto dentro do Fundamental 2, ok? Dito isso, então, enquanto você está cumprindo com a sua carga horária de observação, desenvolvendo o seu relato de experiência, né, que é você escrever ali a sua observação, tudo que está sendo dado dentro da sala de aula, lembrando que essa escrita, ela precisa ser feita de forma muito ética, né, você precisa ter muita responsabilidade enquanto estagiário ao desenvolver o relato de experiência, porque nós não estamos ali para julgar o professor regente, pelo contrário, nós estamos ali para desenvolver uma observação do que ele está dando de conteúdo ali, ensinando aquela turma naquele momento durante seu estágio. Então, se atentem a isso, tenham sempre em mente que o professor regente vai ter acesso a toda essa documentação, ele vai ter acesso à escrita da sua observação, né, o relato de experiência ali dentro de sala de aula. Então, nós temos que ter muito respeito, muita compreensão ali na hora de escrever o que você está observando, certo? Como eu disse, enquanto nós estamos cumprindo com a observação em sala de aula, já desenvolvendo também o relato de experiência, de forma online, lá dentro do estúdio, né, do AVA, do nosso ambiente virtual de estudos, nós vamos desenvolver o plano de aula. E para que é o plano de aula? Tanto para você adquirir experiência no desenvolvimento de um plano de aula, porque se você quer seguir com licenciatura aí profissionalmente, você vai precisar desenvolver planos de aula diariamente aí, para você poder aplicar na sua profissão enquanto professor. Então, nós temos que desenvolver esse plano de aula, tanto para adquirir essa experiência, tanto para regência, que será o próximo passo do estágio, certo? Então, nós vamos desenvolver o plano de aula em conjunto com a mediação. É muito importante que você mantenha contato com a sua mediação o máximo possível ao longo do seu estágio. Todas as dúvidas, todos os prazos, datas, que você fique muito atento ali dentro da sua disciplina de estágio, para que você não perca nada e não seja prejudicado na conclusão desse estágio em língua inglesa, certo? Então, você precisa desenvolver esse plano de aula em conjunto com a sua mediação. Após você terminar o plano de aula, ele vai passar por uma correção, tanto pelos mediadores, tanto pelo professor regente, e só depois dessa correção, que é feita por ambos os lados, né, você vai entregar esse plano para o professor regente e vai pontuar ali com ele o que precisa melhorar, o que precisa ser alterado, o que ele gostaria que você desse continuidade de conteúdo ali para a turma que ele está trabalhando naquele momento. É muito importante que você tenha uma boa relação com o professor regente, porque ele vai ter que te auxiliar nesse processo, nesse momento de estágio, e aí depois dessa correção passa também por uma correção pela mediação, e aí depois que a mediação te dá o feedback desse plano de aula, ela te dá o ok, aí você vai partir para a regência. E a regência no estágio de língua inglesa, ela é um pouco menor do que nos demais estágios, né, teoria e prática e língua portuguesa 1 e 2, conforme eu já relatei aqui para vocês nos demais vídeos dessa playlist, né, dessa série. Essa regência em língua inglesa, ela acontece apenas em 2 horas aula. Então, você vai preparar um plano de aula para 2 horas aula e você vai cumprir com essa regência lá presencialmente dentro de sala. Sobre cumprir com essa regência presencial, o meu conselho é que você faça tudo com muita calma, com muita tranquilidade. Eu sei que esse momento é um momento muito difícil, a gente dá uma travada. Eu já vou falar sobre a minha experiência em relação a isso, foi bem diferente do tradicional, porque eu ainda peguei a pandemia no estágio de língua inglesa, assim como nos demais estágios,
porque os estágios eles acontecem meio que concomitantes ali, um após o outro, e eu peguei toda a minha carga horária de estágio, no meu caso, né, na forma como as minhas disciplinas estavam elencadas ali, eu peguei todo o contexto da pandemia, né, da Covid-19, e eu não estive dentro de sala de aula, eu já vou falar mais a respeito disso pra vocês. Mas eu tive experiências em que eu precisei fazer isso de forma remota e realmente dá um gelo ali, dá um medo, tem gente que dá uma travada, eu dei uma travada em vários momentos, e aí o professor regente me auxiliou durante esse processo ali, mesmo estando à distância a gente fica meio nervoso, presencialmente acredito que seja muito mais intenso esse nervosismo, mas faça tudo com calma, siga o plano de aula, siga a forma como você se preparou, eu aconselho que você dê essa aula para outras pessoas da sua família para treinar antes de ir para regência, para você se sentir mais confiante, foi o que eu fiz, eu dei a aula que eu preparei pro meu marido e ele entendeu bem o que eu tava tentando passar ali durante a aula e nesse momento eu me senti um pouco mais confiante para poder passar isso, mesmo que de forma remota. Então, você vai desenvolver o plano de aula em conjunto com a sua mediação e depois disso você vai, depois da correção desse plano de aula, você vai passar para a regência, que é apenas 2 horas aula. Nos demais estágios, só lembrando, recordando vocês, são 4 horas aula de regência. E a carga horária de observação é 12 horas aula de observação para todos os momentos ali durante o estágio, seja de língua portuguesa, tanto de língua inglesa, a observação é 12 horas aula, ok? Eu falei pra vocês no começo do vídeo que o estágio de língua inglesa funcionou um pouco diferente porque ele teve uma atividade extra ali, que era o desenvolvimento de um projeto de ensino em língua inglesa. Esse projeto de ensino ele precisou ser desenvolvido de forma interdisciplinar e isso significa que ele deveria ser trabalhado em conjunto com uma outra disciplina. Eu poderia tentar desenvolver um projeto de ensino que trabalhasse com língua portuguesa, com matemática, com artes, com história, enfim, ele teria que ser interdisciplinar. Ele também precisaria ser desenvolvido de uma forma aplicável, ou seja, tudo que eu colocasse nesse projeto de ensino, no final, qualquer pessoa que pegasse esse projeto em mãos poderia colocar ele em prática de acordo com a nossa realidade, tá? Não deveria ser nada muito fantasioso, na verdade não poderia ser algo fantasioso, assim, algo que eu tirasse, né, do mundo, sei lá, da fantasia. Teria que ser algo aplicável à realidade. E para que isso acontecesse, nós deveríamos nos basear nos documentos, né? Lei de Diretrizes e Bases, BNCC, enfim, de acordo com o ano em que eu iria trabalhar esse projeto de ensino em língua inglesa. E no que consistia ali nas atividades desse projeto. Eu poderia trabalhar leitura e conversação, eu poderia trabalhar teatro, enfim, teria uma gama ali, tem uma gama disponível para que você escolha o que deseja trabalhar nesse projeto de ensino de forma interdisciplinar. Eu escolhi trabalhar com a língua portuguesa, né, em conjunto com o inglês. Meu projeto de ensino ele foi bem avaliado, eu tirei nota máxima nesse projeto de ensino, eu fiquei muito feliz, os professores elogiaram muito, mas eu me dediquei muito no desenvolvimento dessa atividade. Era uma atividade nova, então o medo me deixou bem insegura e eu queria entregar o meu melhor e eu consegui entregar o meu melhor porque eu me dediquei muito ali. E, enfim, essa era a última atividade avaliativa nessas que consistiam ali em desenvolvimento do estágio de língua inglesa. Eu vou falar pra vocês agora como que funcionou pra mim em relação ao cumprimento da carga horária por conta da questão da pandemia. Mas essa foi a última atividade que fechou o estágio de língua inglesa naquele momento. Eu queria lembrá-los do seguinte, eu não sei como a Unicesumar está trabalhando neste momento com o estágio, eu não sei se vai continuar dessa forma, se todas essas atividades nessa ordem que eu elenquei para vocês durante o vídeo, elas vão permanecer dessa forma ou se vão mudar algum detalhe, alguma coisinha aqui, outra ali. Caso você esteja no momento de estágio, compartilhe aqui comigo nos comentários como está sendo para você em língua inglesa, se você vai precisar desenvolver esse projeto de ensino também utilizando o inglês como língua franca, de forma interdisciplinar, ou se a faculdade já alterou alguma coisa. Mas lembrando também que o intuito do vídeo é tentar trazer para vocês como que o estágio em letras funciona no inglês, tá? Então, pode ser que na sua instituição não seja exatamente como eu falei aqui, porque cada instituição trabalha de uma forma, mas em algum momento ali você vai identificar uma atividade similar ou parecida, porque o estágio ele consiste em observação
relato de experiência e regência. Isso é o básico ali, a estrutura basilar de qualquer estágio, tá? Então comenta aqui pra mim se você é aluno da Unicesumar, vai entrar no estágio, se você já está fazendo estágio de língua inglesa, se está funcionando dessa forma, se mudou alguma coisa, se mudou tudo. Comenta aqui que eu vou adorar saber dessas atualizações. Bom, pessoal, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que durante os meus estágios eu enfrentei a pandemia. E isso me impediu de forma muito drástica de cumprir com a carga horária presencial durante os estágios, tá? Tanto em teorias e práticas, como em língua portuguesa, eu tive muita dificuldade de conseguir estar dentro da sala de aula para cumprir com aquela carga horária. De forma remota também colocaram muitos obstáculos. Em alguns momentos no último estágio de língua portuguesa, eu entrei em desespero porque a data para entrega e conclusão do estágio estava chegando e eu não tinha conseguido ainda concluir a observação, por exemplo, de forma remota. E no estágio de língua inglesa, o meu medo foi muito grande, então eu comecei a procurar já de forma antecipada uma escola que pelo menos me deixasse cumprir com a observação de forma remota, porque nós ainda estávamos no contexto pandêmico e eu sabia que eu não ia conseguir estágio de forma presencial naquele momento. As escolas estavam um turbilhão, pelo menos aqui na minha cidade, estava todo mundo muito confuso, muito estressado com a situação da Covid-19 e aí eu não quis arriscar tentar algo presencial e correr o risco de perder as datas ou ficar com as datas muito em cima ali para o desenvolvimento das atividades avaliativas. Então eu procurei uma escola particular e essa escola particular me rejeitou porque eles não queriam ter esse desgaste com o aluno e aí eu tentei novamente uma escola pública do meu bairro e ela falou: olha, eu consigo te encaixar nessa semana na observação, se você me trouxer toda a documentação. Na verdade eu mandei por e-mail, né, e eles demoraram 2 dias para avaliar a minha carta de apresentação e o meu termo de compromisso, que são documentos que fazem parte do estágio. Já falei a respeito disso aqui pra vocês. E aí ela me aceitou. E durante o estágio de língua inglesa, então, além de desenvolver todas as atividades online avaliativas, inclusive o projeto de ensino, eu consegui cumprir com a carga horária de observação e depois 2 horas aula de regência de forma virtual para uma turma de 35 alunos do ensino médio. Eu passei o meu projeto de ensino pro pessoal da escola, que adorou a ideia, e eu não pude aplicá-lo, né, de forma prática ali com os alunos durante as 2 horas aula, porque é muito pouco. Então eu trabalhei o meu plano de aula mesmo nas 2 horas aula, como era exigido no estágio, mas eu passei para eles por e-mail para que eles vissem ali o que eu desenvolvi das atividades em conjunto com língua portuguesa, e eles acharam super interessante, inclusive pensaram até em aplicar aquilo em algum momento com a turma. Não sei se foi aplicado, mas a coordenadora ali responsável da escola, ela achou super legal, assim, a forma como eu desenvolvi o projeto de ensino. E essa foi a minha experiência. Eu tive no final de tudo, eu tive um pouquinho de experiência com uma turma de verdade, real, né, coisa que não aconteceu nos demais estágios. Eu só cumpri com as atividades avaliativas que foram disponibilizadas justamente para os alunos que não conseguiram estar dentro de sala de aula. E em língua inglesa, que era o idioma, né, a disciplina que eu mais temia, eu cumpri com a regência, eu me saí super bem. No final eu perguntei para os alunos, né, se eles tinham entendido bem o que eu estava tentando passar, e todo mundo entendeu muito bem, as pessoas anotaram, fizeram seus resumos e gostaram da aula, e eu adorei. Eles foram super educados comigo durante aquele momento. Foi um processo muito valioso e significativo para mim durante a minha formação. Alguns conselhos que eu gostaria que tivessem me dado antes de eu ingressar nos estágios de letras, né, português e inglês, que eu queria passar aqui para vocês, para que vocês tenham isso em mente. Um dos conselhos, eu vou dar 3 conselhos para vocês, que eu acho que são bem importantes e significativos. O primeiro deles é o seguinte: pense que o estágio, tenha em mente sempre que o estágio, ele é uma parte da sua formação, tá? Ele não é o fim, ele não é o fim do mundo. Você vai ter momentos de desespero, de surtos, porque nós somos seres humanos, e a faculdade, ela exige muito de nós enquanto acadêmicos, né, enquanto estudantes. Então é um momento tenso, eu não vou mentir, eu não vou tampar o sol com a peneira e falar, não, gente, é super fácil. Não é, foi muito difícil, foi intenso, foi estressante, mas passou.
Então, o primeiro conselho que eu tenho pra dar pra vocês é que vocês vão vivenciar tudo aquilo e vocês podem vivenciar de duas formas, tá? Entra no segundo conselho. Vocês podem vivenciar isso de forma super estressante, mas vocês também podem tentar vivenciar isso assim, eu tô passando por esse momento, vai ser um momento difícil, eu sabia que não seria um momento fácil, mas vai passar. Depois que eu terminar isso aqui, eu vou me dedicar. Depois que eu terminar e concluir isso aqui, eu vou passar para uma outra etapa da minha formação. Então, esse é o segundo conselho. Pense sempre que você vai passar por esse processo, vai te renovar e vai te significar muito, porque você vai aprender com os seus erros, com esse estresse todo, com esse turbilhão de emoções que é o estágio, mas ele vai te ensinar muito e você vai se sentir muito realizado quando você conseguir entregar isso, certo? E o terceiro conselho é para que você faça tudo da melhor forma possível. Que você tente entregar o seu melhor em tudo que você for fazer durante o estágio. Aliás, em tudo que você for fazer durante toda a sua formação. E se você não conseguir entregar o seu melhor, tá tudo bem, certo? Tá tudo bem, porque a graduação é um processo árduo e você nem sempre vai estar no seu melhor. Você vai passar por períodos emocionais diversos durante a sua formação. O importante é que você tenha sempre em mente em reestabelecer esse equilíbrio. Então, o primeiro conselho, lembre-se que vai passar. O segundo conselho é que isso vai te fortalecer. E o terceiro é que se você fizer tudo do seu melhor, tá ótimo. Mas se você não conseguir entregar isso, tá tudo bem também. Você é um ser humano, tá tudo certo. Você vai passar para as próximas etapas e em algum momento você vai continuar entregando o seu melhor. Em outros momentos não vai estar assim tão 100%. Mas você ainda vai continuar. E é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído na vida de vocês. Eu peguei até um café, não sei se vocês estão vendo aí. Inclusive eu vou tomar um golinho. Porque nós já estamos chegando no final desse vídeo e vocês sabem que eu sou apaixonada por café e eu queria pedir pra vocês curtirem muito esse vídeo se vocês gostaram da minha contribuição aqui, do meu relato, de como funciona o estágio, do meu relato de experiência, né, enquanto acadêmica. Curte esse vídeo porque isso ajuda muito. A melhor forma de vocês me ajudarem, de vocês ajudarem a produção de conteúdo aqui no YouTube é curtir, compartilhar e se inscrever. Essa é a melhor forma. Muitas pessoas acham que é de forma financeira que se contribui com o trabalho de um produtor de conteúdo, mas não. A melhor maneira de vocês contribuírem com o meu trabalho aqui é curtir esse vídeo, porque aí eu sei que tá fazendo sentido aí pra vocês, certo? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, se você for novo por aqui, e se você gostou desse vídeo, não deixa de conferir a playlist dos demais vídeos sobre estágios. Eu falei sobre cada um, língua portuguesa, teorias e práticas. Eu vou deixar a playlist aqui na descrição desse vídeo de hoje. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal. Não esquece de comentar por aqui. E é isso. Até breve. Um beijo e até lá.